Estamos de volta, hoje conversando com a Andrea Werner, que é fundadora do Instituto Lagarta Virapupa. Você estava falando para a gente no final do primeiro bloco das tristezas que a gente ouve, que a gente vê por esse Brasil afora, por esse mundo afora, né? E você tem várias atividades. Quais delas são mais procuradas? É procura de auxílio material, auxílio psicológico, são as suas rodas de conversa, são os seus eventos? Quais são as suas ações mais procuradas? Atualmente é mais auxílio material mesmo, porque as pessoas estão de fato passando fome, e muito auxílio psicológico. É aquelas mães desesperadas em depressão profunda e em risco psíquico mesmo, de suicídio. É muito comum procurarem a gente assim em desespero, e a gente aciona a nossa rede para achar psicólogas voluntárias, psiquiatras voluntários que possam atender essas mães. Porque, veja, a gente está falando de mães em uma situação, num país em que 78% dos pais abandonam a família quando vem o diagnóstico de um filho. Isso é dado do Instituto Baresi, de 2012. Então, a gente está falando, da maioria das vezes, de mãe solo, que não conseguem se manter no mercado de trabalho, porque tem que ficar ali no cuidado, né, de uma criança ou adolescente que precisa de mais cuidados mesmo, então fica vivendo de bicos, às vezes consegue um BPC, né, no nome do filho, porque é a pessoa com deficiência, mas não pode fazer uma faxina por fora para complementar o orçamento, porque se o INSS pega, ele corta o benefício. Sim. Então fica numa situação muito precária, e isso tudo vai atingindo a saúde mental da pessoa. Né? Então, a maioria dos relatos que a gente recebe são assim: eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer, meu filho se agride, não tem terapia no SUS e eu estou aqui desesperada. Então, é muito difícil mesmo, sabe? Parte do coração da gente. Há mais de 20 anos atrás, eu dei uma entrevista para uma rádio de São Paulo e falei para eles que a quantidade de pais que abandonavam as famílias e abandonavam os filhos com deficiência para que ficasse só com as mães, que os pais estavam se acovardando diante de um quadro desse. O repórter que me entrevistou ficou assim, de boca aberta, né? Falando assim, poxa, os homens correm, né? Os homens fogem. Não estamos aqui falando que os homens são covardes, mas eles são realmente mais fracos diante de um quadro como esse. E as mães não abandonam. Chega a ponto desse que você falou, de chegar a pensar em suicídio, porque ela não tem mais para onde recorrer. O marido abandonou, o pai abandonou, não tem emprego, não tem nada, e aí a coisa fica feia, né? Então, pensando dessa forma, eu pergunto para você, o Instituto Lagarta Virapupa, ele é formado só por mulheres e o atendimento é só para mulheres? É óbvio que se um homem pedir ajuda, a gente não vai virar as costas para ele, mas isso não acontece. Né? 96 seguidores, 96% das seguidoras da página são mulheres. Só por aí você já imagina, né? Do Instagram e do Facebook, que esse é o nosso público. Então isso nunca acontece de um homem vir pedir ajuda, não acontece. Né? Então as diretoras são mulheres, a gente faz rodas com mulheres, a gente atende mulheres, a gente acolhe mulheres, porque esse é o público mesmo, que na maioria esmagadora dos casos fica com essa responsabilidade, porque a gente, na nossa cultura, tem essa coisa, né, de que a mulher é socializada desde pequena, de que a mulher é que sabe cuidar, esse cuidado é uma coisa muito feminina e tudo. Então, isso torna muito confortável para grande parte dos homens, na hora que acontece um diagnóstico desse, falar, tô indo, porque você que sabe cuidar aí, então você se vira aí, tchau, sair. E aí sobra para a mulher, e aí o que a gente vê mais é todo mundo dando tapinha nas costas, falando, você foi escolhida por Deus, né? Você é muito forte, beleza, se vira aí. E todo mundo adora falar, você foi escolhida por Deus, dá um tapinha nas costas e vai embora. Não, Né? não, a fragilidade da mulher, todo mundo fala, é o sexo frágil, né? Mas Mas nessa hora... aí quando vê assim essas guerreiras que vão para a luta e fazem e resolvem, né? E trazem resultados positivos não só para a família como para uma comunidade inteira, vem o tapinha nas costas e fala, você é iluminada por Deus? É o que eles mais gostam de falar, que você é escolhida por Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai... Então, muitas vezes eu sinto que essas mulheres, elas não se sentem nem no direito de entrar em depressão, de falarem que elas estão tristes, qualquer coisa assim, porque todo mundo adora falar que elas são escolhidas por Deus, como é que elas vão falar que elas estão em depressão?
né? Então é muito pesado, a realidade psicológica de estudo é muito pesada. E é importante a gente sempre ressaltar, para a gente também não cair no capacitismo, que é assim, a culpa não é da deficiência, a culpa não é do filho que nasceu autista, ou do filho que nasceu com síndrome de Down, ou do filho que nasceu com paralisia cerebral. A culpa é de toda uma série de abandonos, desde o Estado que não dá a assistência de saúde, a assistência social, né, as terapias que precisam, o diagnóstico, que às vezes demora 2 anos para vir, até o pai que abandona, até às vezes avós que nunca mais visitam a criança, a sociedade que não inclui. A culpa de ser tão pesado não é da deficiência, é de todos esses abandonos, né, da sociedade e do Estado. Vocês fazem algum tipo de mobilização para a visibilidade da questão da maternidade atípica? Todo santo dia. Inclusive, como antes o Lagarta Vira-Pupa era uma coisa pessoal, era meu, né? Era só eu que postava nas redes do Lagarta. O que a gente tem feito desde que começou a virar instituto é colocado diferentes mulheres para fazerem postagens, todas mães atípicas, que a gente chama, justamente para mostrar diferentes realidades. E mães de diferentes criança, adulto, adolescente, mães que são também mulheres com deficiência, porque tem isso muito, inclusive com autismo é muito comum da mãe depois descobrir que é autista também, depois que diagnostica o filho. Mães pretas, mães de vários lugares do país, em várias realidades diferentes, justamente para a gente desconstruir aquela coisa de um padrão único de mãe atípica, né? São várias, tem umas que têm deficiência também, para as pessoas conhecerem as diferentes realidades de o que é ser uma mãe atípica no Brasil, que é um país tão complexo, né? De tantas realidades diferentes, né? Cada estado aqui é como se fosse um país diferente, às vezes. Quando as pessoas entram em contato com vocês pela primeira vez, ela já entra assim, desabafando, já entra soltando 1 hora de conversa, relatando tudo. Qual é o principal, a principal reclamação que elas fazem, assim, pedido de socorro? É sobrecarga. É sempre assim, eu não sei mais o que fazer, o meu filho está muito difícil, quando a pessoa tem um pouquinho mais de condição, geralmente fala, a gente vendeu tudo, vendeu o carro, vendeu tudo para pagar tratamento para ele, e mesmo assim não está sendo suficiente, ou quando a pessoa não tem o que vender, eu não tenho acesso a nada no SUS, e os CAPs fecharam durante a pandemia, então agora é que não tem mesmo, a escola não está incluindo, e o meu marido me abandonou, e eu não consigo nem ir no banheiro sozinha, eu tenho que trancar o meu filho dentro do banheiro comigo, porque senão ele foge de casa. Nossa. Então, porque é isso, principalmente autista tem essa coisa, que ele foge de casa, né? Então, são mães que elas não podem pregar o olho, elas não têm como descansar, elas não têm uma rede de apoio, elas estão exaustas, né? Então, elas já entram realmente com um testamento, assim, geralmente, às vezes eu abro o meu inbox e tem 4 áudios de uma vez, assim, delas já desabafando, elas já chegam abrindo o coração. Pela ansiedade, né? Aqui eu vou ser ouvida, sabe? Já chegam assim. Sim. Aqui alguém vai me entender. O Instituto conta com voluntários, tá? E a arrecadação de vocês, como é que é? Os voluntários mesmo contribuem? As mães, de uma maneira geral, contribuem? Como é que vocês fazem a arrecadação de fundos? Porque todo instituto custa, né? Como o nosso CNPJ ainda não saiu, ele deve sair mês que vem, a gente ainda não está arrecadando fundos. O que a gente está gastando é do meu bolso, praticamente, com a venda dos livros que eu escrevi e que eu vendo, que é o Lagarta Vira-Pupa, sobre a minha experiência com meu filho, e o meu livro infantil, que é o Meu Amigo Fazi, que é vendido muito para a escola, principalmente, que é para ensinar as crianças sobre o amiguinho diferente, é uma graça o livro. Então, praticamente, o que a gente gasta está vindo dos livros que eu vendo. Mas a partir do mês que vem, que a gente deve ter o CNPJ regularizado, aí a gente vai começar a ver como é que faz essa questão da arrecadação. E o que a gente está fazendo dessas ações mais sociais, a gente faz diretamente do interessado, envia para o apadrinhado, que aí nem passa pela gente e já resolve essa questão aí. Saindo do CNPJ, você vai ter sede também em São Paulo. Sim. Obviamente que deve estar a cabeça aí lotada de projetos, né? Sim, porque a gente tem até... Quais são os projetos que você tem em mente? Tem muita prefeitura procurando a gente para ajudar a dar curso para os professores. A gente tem entre nós pedagogas que têm formação em formação de professores, em adaptação de material, pedagogia mais inclusiva mesmo. Então, tem prefeituras nos procurando. Eu mesma já dei curso para empresas sobre neurodiversidade, como atender pessoas neurodiversas.
Então, a gente atende público, atende privado, tem várias frentes aí, né? Além da parte de acolhimento de famílias, de orientação jurídica, que isso tudo sempre vai ser gratuito para as famílias. Os eventos inclusivos que a gente faz são sempre gratuitos, na base do voluntariado, sempre tem comidinha para as crianças, animação para as crianças, tudo gratuito, porque eu acredito que ainda mais no nosso país, né, que é um país pobre para a maioria, a primeira inclusão é a social. Então, sempre que a gente for fazer atendimento para as famílias, vai ser gratuito. Então, agora nós vamos falar de uma coisa positiva. Apesar de ser um instituto novo, mas de um trabalho intenso, né, que a gente está percebendo, todas as mulheres aí com uma garra enorme. Eu queria saber de você quais são os depoimentos e os retornos, os feedbacks que você tem recebido positivos. Nossa, o que é mais bacana é quando a gente consegue socorrer essas pessoas em extremo desespero, sabe? Teve uma mãe, essa que eu comentei aqui, que mandou uma mensagem falando que tinha tentado cortar os pulsos e não conseguiu, e ela mandou isso na minha caixinha do Instagram. Na hora eu mandei a mensagem, respondi ela e mandei no nosso grupo de coordenadoras falando a gente precisa acolher uma mulher aqui imediatamente. Era um domingo isso, né? Dia de família e tudo. E a mulherada fez um grupo de WhatsApp e eu pedi o telefone dela e fizeram um grupo de WhatsApp com ela, já começaram a fazer um acolhimento com ela e bater papo com ela e arrumaram uma psicóloga para ela e tudo. E essa mulher já está acolhida, já arrumaram um direcionamento para ela, para o CAPS da cidade dela, para o filho dela. E ela estava numa situação de violência doméstica também, então estão ajudando ela a sair desse casamento da melhor forma. Então, isso é o melhor jeito. Às vezes mulheres procuram a gente vai ver a mulher também tem uma questão de saúde mental, às vezes também é autista, a gente consegue o diagnóstico e aí a pessoa acaba se conhecendo melhor e isso é libertador também para ela, ela acaba se sentindo melhor depois disso e ajuda até com a própria depressão. Então é esse tipo de retorno que a gente tem muito. E uma coisa muito importante no nosso país é que as pessoas vêm procurar a gente muitas vezes porque o filho não está tendo um atendimento bacana na escola ou na saúde, o que quer que seja, porque elas não conhecem os próprios direitos. E a gente mostrar para as pessoas os direitos e empoderar elas com os próprios direitos é muito importante, né? Que elas conheçam os próprios direitos, elas se sentem mais empoderadas para que elas possam cobrar isso do poder público, da escola. Então, você vê essas mães mais seguras de si, podendo cobrar os direitos dos filhos, é muito bacana também. André, eu, Roberto Rios, te agradeço em nome de toda a população carente desse Brasil. Eu espero que você continue com essa garra e as suas amigas também continuem com essa garra, servindo demais as pessoas que precisam. Eu agradeço também pela sua entrevista aqui no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Obrigada, Roberto, foi um prazer, eu agradeço muito o convite. E agradeço a você de casa que nos assistiu e nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá!